Olá, bom dia a todos. Sou Marli Vicente da Silva, acadêmica do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Goiás. E esse vídeo foi baseado através da disciplina de Biogeografia, ao qual temos como mediador de conhecimento o professor Wellington e a professora Vanessa. A proposta desse vídeo é falar um pouco para vocês sobre os padrões latitudinais e altitudinais de cada espécie. E para começar, vou falar sobre os padrões latitudinais. Sabemos que existem vários fatores que influenciam nesses padrões latitudinais, e entre eles, esses fatores, eles influenciam a riqueza das espécies. Esses fatores são a altitude, profundidade, clima e área. E para começar a falar, eu trouxe como referência um mapa de clima, a qual é possível perceber que há uma biodiversidade maior nas regiões temperadas do que nas regiões polares. Esse fator ele acontece devido aos gradientes latitudinais da biodiversidade. Para continuar aqui com o nosso mapa de clima, é possível ver que ele mostra que os climas são influenciados pelas temperaturas e pela umidade. E se pensarmos mais um pouco adiante, podemos perceber que através do globo é possível ver as diferentes regiões que são influenciadas pelo clima. Então, o clima ele prevalece, determinando as características de cada região. Mas voltando aqui para o nosso mapa de clima, percebe-se que existe diferentes tipos de clima que resultam na ocorrência de diferentes espécies, a qual os mesmos são distribuídos em diferentes altitudes. E outro mapa de clima que eu trouxe como ponto de referência vai nos mostrar que desde o Polo Sul ao Polo Norte existe uma variedade de biomas. Os climas são influenciados pela temperatura e também pela umidade que há em cada região. E os diferentes tipos de clima resultam na ocorrência de diferentes biomas, distribuídos nas diferentes latitudes. Entre o Polo Sul ao Polo Norte, uma série de biomas, como é possível, através do mapa, ver, né? E esses biomas, entre esses biomas, percebe-se que existem várias regiões, né? E várias diferentes de biomas, que são as florestas mais secas, savana, floresta e amazônia. Essa vegetação vai sendo substituída em função do clima. E os diferentes biomas são resultado de diferentes temperaturas por precipitação. Então, pessoal, eu falei um pouco sobre os padrões latitudinais, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os padrões altitudinais. E como referência, eu trouxe para vocês aí a imagem de uma montanha, né? Que os padrões latitudinais são resultado de gradientes altitudinais, resultando na alteração na altitude. E nas cadeias de montanha, próximo ao oceano, há uma ocorrência de ventos que vêm do oceano em direção às montanhas. Ao acompanhar a altura das montanhas, causa a chuva, as chamadas chuva orográfica. Sendo que na parte mais baixa a umidade é mais elevada do que na parte mais alta. Podemos dizer que nas montanhas há uma variedade de clima, devido ao grau de altitude que a mesma se encontra. Então, quanto mais baixo, mais favorável o clima for, mais há uma vegetação e mais variedade de espécies. A distribuição da vegetação depende da chuva, da altura das montanhas, da temperatura do clima, a qual gera os diferentes tipos de solo. Então, o efeito da altitude sobre a distribuição da vegetação vai depender da altura, como também do declive. Então, quanto mais a temperatura for favorável a um determinado local dessa montanha, com certeza há mais uma riqueza de espécies e distribuição das mesmas.
E como, por exemplo, eu trouxe um exemplo para vocês sobre o pique da montanha de Jaraguá, na Serra do Cantareiro, em São Paulo. Devido à sua altitude, ocorre uma variedade de espécies, vegetação, solo e animal, sendo ainda que essas variações são graduais. Esses exemplos são resultado de variações de altitudes, as quais a vegetação for favorável a uma determinada espécie de outra região, não há problema que a espécie comece a viver ali, em outro habitat. Ou seja, na Serra do Jaraguá, por exemplo, tem uma determinada de espécie que vive em um ponto mais baixo da serra. E de repente, se essa espécie for para o alto da serra e achar que o local é favorável ao seu modo de vida, não tem problema do mesmo viver ali. Ou seja, não quer dizer que no local mais baixo, aquele animal, ele vive ali pro resto da vida. Se no pique da montanha a paisagem, as florestas for mais favorável, com certeza ele vai subir e vai sobreviver naquele local. Então, pessoal, o que vê é que o clima favorece cada tipo de região. Então, as regiões são da maneira que são devido ao clima. É isso, pessoal. Bom dia e obrigada.